Idosa de 90 anos é expulsa de trem durante viagem pela Europa. Quando descobrem quem ela é, Dona Elizabeth, uma idosa de 90 anos, nunca havia viajado de trem antes, especialmente pela Europa. Ela estava saindo de Portugal, com destino à Espanha. No dia anterior, também havia sido a primeira vez em que ela andou de avião, saindo do Brasil até Portugal. O objetivo da sequência de viagens era encontrar seu filho, que ela não via desde que ele era criança. Durante a viagem de avião, apesar do nervosismo evidente em seu rosto, Dona Elizabeth olhava pela janela, maravilhada com as nuvens que pareciam algodão. Cada turbulência a deixava um pouco apreensiva, mas a alegria de finalmente rever o filho a fazia esquecer o medo. A aeromoça passou pelo corredor oferecendo bebidas e lanches, mas Dona Elizabeth recusou educadamente, preferindo guardar o apetite para a refeição prometida durante o voo. Dona Elizabeth pensava em como tudo havia mudado desde a última vez que viu seu filho. Ela sabia que ele tinha saído do Brasil em busca de uma vida melhor, mas Dona Elizabeth havia se despedido dele há muito mais tempo, quando o entregou para um orfanato. Ainda assim, cada detalhe do voo era uma novidade para ela. O decolar suave, as instruções de segurança demonstradas com gestos precisos, o zumbido constante dos motores. A sensação de estar acima das nuvens, como um pássaro, era algo que nunca imaginou experimentar. Ao chegar ao principal aeroporto de Portugal, o cenário era completamente diferente do que estava acostumada. Os terminais enormes, as placas em diferentes idiomas e o fluxo constante de pessoas a deixavam um pouco perdida. Ela deveria seguir diretamente para a estação de trem, mas não fazia ideia de onde ficava. Em meio à confusão, Dona Elizabeth decidiu seguir um grupo de passageiros que pareciam saber exatamente para onde ir. Andando atrás deles, ela se sentia como uma criança descobrindo o mundo. Cada passo a aproximava do reencontro com o filho, mas também a deixava mais ansiosa. O processo de desembarque do avião e a admissão em Portugal parecia algo saído de um sonho. Para alguém que cresceu em uma cidade pequena do interior, tudo isso era incrivelmente surreal. Em um momento, Dona Elizabeth sentiu algo estranho ao passar pelos detectores de metal. Ela se lembrou da chave de sua casa, com cuidado escondida em seu sapato. Era um hábito antigo, como uma forma de garantir que nunca a perderia. No entanto, Dona Elizabeth não sabia que isso acionaria os detectores de metal. Os seguranças, embora educados, a fizeram sentir-se um pouco envergonhada. Depois de uma breve revista, ela foi liberada e pôde continuar seu caminho. Apesar de vestir suas melhores roupas para a viagem, um vestido amarelo e um casaco de couro que guardava para ocasiões especiais, sua aparência simples fazia com que os outros passageiros evitassem cruzar seu caminho. Desde que saiu do Brasil, Dona Elizabeth notava os olhares de julgamento e expressões de desdém, como se sua humildade fosse um sinal de que não pertencia àquele ambiente de luxo e modernidade. De qualquer forma, nada disso importava para ela, senão o fato de que, em poucas horas, seu filho estaria em seus braços novamente. Essa certeza lhe dava forças para enfrentar qualquer dificuldade que surgisse em seu caminho. Ainda atordoada com o desembarque no aeroporto, Dona Elizabeth quase perdeu o trem, porque seguiu aquele grupo de passageiros. Apesar de chegar até a estação de trem próxima ao aeroporto, o grupo estava viajando para outra cidade. Ela o seguiu quase de maneira automática, confiando que eles sabiam para onde estavam indo. Por sorte, Dona Elizabeth foi avisada sobre o erro quando um gentil funcionário da estação, percebendo sua hesitação e confusão, se aproximou. "Posso ajudá-la, senhora?" perguntou o funcionário, um homem de meia idade com um sorriso simpático. "Ah, sim, por favor", respondeu Dona Elizabeth aliviada. "Estou tentando encontrar meu trem, mas estou um pouco perdida." O funcionário pegou seu bilhete e examinou com cuidado. "A senhora precisa ir para a plataforma 7. Você está na plataforma 5 e os trens daqui levam a um destino completamente diferente." Com a ajuda do funcionário, Dona Elizabeth conseguiu chegar ao local correto. A plataforma de embarque estava agitada, com passageiros apressados, crianças correndo e malas sendo arrastadas de um lado para o outro. Ela se sentia um pouco sobrecarregada, mas o funcionário manteve-se ao seu lado, guiando-a com paciência. Ao chegar à plataforma 7, uma jovem mulher com um uniforme impecável
notou a aproximação de Dona Elizabeth. Quando viu o bilhete de primeira classe nas mãos trêmulas da velha senhora, uma expressão de surpresa cruzou seu rosto. Ela deu um sorriso e disse: "Oh, a senhora está na primeira classe. Vou acompanhá-la até o seu vagão." Dona Elizabeth sentiu um misto de gratidão e desconforto com a atitude da funcionária. Ela percebeu a leve insinuação de que, por sua aparência simples, não era esperada na primeira classe. A funcionária caminhou à frente, com Dona Elizabeth seguindo de perto. Quando chegaram ao vagão indicado no bilhete, a jovem se virou e, com um tom que misturava gentileza e superioridade, aconselhou: "Espere aqui, senhora. O trem partirá em breve. É melhor não se afastar novamente para não se perder." "Obrigada, minha filha", respondeu Dona Elizabeth, sorrindo com gentileza. A funcionária assentiu e se afastou, deixando-a ali, na entrada do vagão. Enquanto aguardava, Dona Elizabeth observava os outros passageiros que também esperavam para embarcar. Havia famílias conversando com animação, viajantes solitários concentrados em seus smartphones e casais trocando carinhos discretos. Ela se sentiu um pouco fora de lugar, mas a ideia de reencontrar seu filho lhe dava forças para superar qualquer desconforto. Entre os passageiros que esperavam, uma jovem de aparência amigável, com cabelos castanhos e olhos brilhantes, notou Dona Elizabeth e se aproximou com um sorriso caloroso. "Desculpe-me, senhora", começou a jovem. "É a sua primeira vez viajando de trem?" Dona Elizabeth, com a voz trêmula de excitação e um leve tremor de nervosismo, respondeu: "Sim, é a minha primeira vez. Estou um pouco preocupada, para dizer a verdade. Nunca fiz uma viagem assim antes." A jovem sorriu ainda mais, tentando tranquilizá-la. "Não se preocupe. É mais simples do que parece. O trem é muito confortável e o pessoal a ajudará com qualquer coisa que precisar. A primeira viagem é sempre um pouco assustadora, mas logo você se acostuma. Meu nome é Lorena. Se precisar de alguma coisa, posso te ajudar." Dona Elizabeth sorriu agradecida, sentindo-se um pouco mais confiante. A jovem encerrou a conversa com um aceno de cabeça, enquanto Dona Elizabeth continuava a observar os preparativos para o embarque. Logo, o comissário de bordo saiu do vagão de primeira classe. Ele era um homem alto e elegante, com um uniforme impecável e um sorriso simpático, e se dirigiu aos passageiros que estavam à espera com um gesto convidativo. "Senhoras e senhores, o embarque para o vagão de primeira classe está prestes a começar. Por favor, dirijam-se à entrada do vagão conforme o número de seu bilhete. Idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo têm preferência." Com uma expressão amigável, ele fez um sinal para que Dona Elizabeth seguisse adiante. Com um pouco de hesitação, mas com a orientação do comissário, Dona Elizabeth entrou no vagão e caminhou pelo corredor. O comissário, mantendo um olhar atento e gentil, acompanhou-a até seu assento. Quando chegaram ao lugar, Dona Elizabeth notou que estava ao lado de uma mulher esbelta e bem-sucedida. A mulher estava bem arrumada, com um terno elegante e um olhar de desdém que parecia contrastar com a simplicidade de Dona Elizabeth. A expressão da mulher ao olhar para Dona Elizabeth era de leve desagrado, quase como se estivesse julgando sua presença ali. "Aqui está seu assento, senhora", disse o comissário com um sorriso, apontando para o assento ao lado da mulher esbelta. "Se precisar de qualquer coisa, não hesite em me chamar." Dona Elizabeth agradeceu e se acomodou com cuidado em seu assento. A mulher ao seu lado fez uma leve careta e voltou a olhar pela janela, evitando qualquer contato visual. Dona Elizabeth, apesar do desconforto, tentou não se afetar por aquela atitude. O comissário, então, ajustou a pequena mala de Dona Elizabeth no bagageiro. Ela respirou fundo, tentando absorver o ambiente ao seu redor. O vagão de primeira classe era luxuoso, com poltronas de couro e um ambiente elegante, mas a presença da mulher ao seu lado a fazia sentir-se um pouco deslocada. Enquanto o trem começava a se mover lentamente, Dona Elizabeth olhou pela janela e viu a plataforma da estação se afastando. O ritmo constante do trem parecia calmo, e apesar da tensão inicial, ela começou a se sentir mais relaxada. Sua mente estava voltada para o momento especial que estava por vir, o reencontro com seu filho, e a certeza de que, independentemente das dificuldades, essa jornada era algo que ela havia esperado com tanto carinho. Mesmo assim,
Dona Elizabeth ainda tentava se acomodar e se ajustar ao ambiente luxuoso da primeira classe. O vagão estava bem iluminado, com um clima de tranquilidade que parecia fazer parte da experiência premium prometida. No entanto, a atmosfera de conforto foi interrompida por uma discussão inesperada. A mulher esbelta ao lado de Dona Elizabeth, chamada Amanda, abaixou sua revista com um suspiro. Com uma expressão de descontentamento, ela se virou para o comissário que estava passando pelo corredor. "Desculpe-me, mas isto é realmente primeira classe?" Amanda perguntou irritada. "Porque, sinceramente, não entendo por que eu deveria pagar mais para acabar sentada ao lado desta velha mendiga." O comissário, tentando manter a compostura e a calma, respondeu com um sorriso forçado. "Senhora, ela tem exatamente o mesmo tipo de bilhete que você. Ela também pagou pela primeira classe." Amanda franziu a testa e ergueu a voz. "Não quero ter que olhar para nada que não seja condizente com o nível do serviço que paguei. Se isso é o que a primeira classe oferece, então eu estou profundamente desapontada." Com o coração acelerado, Dona Elizabeth observava a discussão sem dizer uma palavra. Ela se sentiu pequena e vulnerável diante da agressividade de Amanda, e suas mãos começaram a tremer. Os olhos de Dona Elizabeth se encheram de lágrimas, e seu semblante mostrou um desespero sutil. Para ela, a viagem, que deveria ser um momento de alegria e reencontro, parecia ter perdido todo o sentido naquele instante. Com um suspiro triste e um olhar que revelava o desânimo, ela murmurou: "Oh, não vamos discutir. Eu mudo para a classe econômica e isso acaba." Visivelmente constrangido, o comissário tentou explicar mais uma vez. "A senhora, de fato, está na primeira classe, e cada passageiro aqui possui o mesmo direito de estar neste vagão. Se houver algum problema, por favor, informe-nos para que possamos ajudá-la." A situação começou a atrair a atenção de outros passageiros. Alguns olhavam com simpatia para Dona Elizabeth, sentindo-se desconfortáveis com a atitude de Amanda. Um homem idoso, com um jornal na mão, murmurou para a mulher ao seu lado: "É lamentável como algumas pessoas não têm respeito pelos mais velhos." Enquanto a tensão no vagão crescia, Dona Elizabeth sentia o peso dos olhares e das opiniões divididas. Ela tentou se encolher um pouco em seu assento, desejando que a situação acabasse logo. Cada palavra dita e cada olhar lançado pareciam intensificar a sensação de ser uma intrusa em um lugar onde deveria estar desfrutando de um conforto especial. Percebendo que a situação estava atraindo a atenção de todos, Amanda fez uma careta e se virou para o comissário. "Eu espero que isso seja resolvido. Não paguei por isso." Frustrado, o comissário deu uma última olhada para Dona Elizabeth e depois se afastou, tentando encontrar uma solução para a situação delicada. Ele precisava lidar com a reclamação de Amanda sem causar mais agitação no vagão. Com o olhar baixo, Dona Elizabeth voltou a observar a paisagem passando pela janela. Ela sabia que precisava manter a mente focada no encontro com o filho. Quando tudo parecia se acalmar, Lorena, a jovem com quem Dona Elizabeth havia conversado na plataforma, não aceitou o comportamento desagradável de Amanda. Com uma expressão de indignação, ela se levantou e se aproximou do assento de Dona Elizabeth e daquela mulher. "Pelo amor de Deus", começou Lorena, "essa senhora é muito mais velha que você. Sua atitude foi muito desrespeitosa." Lorena parecia profundamente afetada pela situação, e suas palavras causaram um silêncio súbito no vagão. Amanda, agora envergonhada, corou e desviou o olhar. Sua postura rígida começou a relaxar e ela se levantou dando um passo para o lado. "Se você se importa tanto assim", Amanda murmurou com a voz agora mais baixa, "pode se sentar aqui." Encarando Amanda, a jovem se sentou ao lado de Dona Elizabeth. Amanda, com o desconforto e a vergonha visíveis em sua expressão, não olhou para Dona Elizabeth, que, embora aliviada, ainda se sentia abalada pela situação, e foi até a poltrona onde Lorena estava sentada antes. O comissário, que estava observando a situação com uma mistura de ansiedade e impotência, sentiu-se sem saber o que fazer. Ele olhou para Dona Elizabeth, sentada calmamente em seu lugar, e então voltou seu olhar para os passageiros que estavam visivelmente agitados. "Senhoras", disse o comissário a Lorena e Dona Elizabeth, aproximando-se com um olhar suplicante, "peço desculpas pelo transtorno. Se precisar de alguma coisa, por favor, me informe. Farei o possível para garantir que sua viagem seja a melhor possível."
O trem continuava sua jornada pela paisagem de Portugal, e Dona Elizabeth tentou focar nas vistas deslumbrantes do lado de fora da janela, na esperança de que a beleza da viagem ajudasse a aliviar um pouco do desconforto que havia experimentado. Dona Elizabeth, um pouco tocada pela atitude do comissário, deu um sorriso. "Muito obrigada", disse ela com um tom suave. "Estou bem agora. Só quero aproveitar a viagem." Apesar do gesto gentil de Lorena, a tensão no vagão continuava a pairar. Os passageiros ainda sussurravam entre si, alguns lançando olhares de reprovação para Amanda, outros murmurando palavras de apoio para Dona Elizabeth. A situação não parecia estar resolvida por completo, e o comissário, percebendo que o clima estava longe de ser calmo, se afastou para tentar lidar com a crescente insatisfação. Percebendo a tensão, Lorena ofereceu um sorriso encorajador para a idosa. "Espero que o resto da viagem seja mais tranquila para a senhora. Se precisar de qualquer coisa, estarei por aqui." Dona Elizabeth agradeceu com um sorriso, sentindo um pouco mais de esperança no meio do tumulto. No entanto, ela não percebeu que sua bolsa estava ligeiramente aberta e deixou cair uma foto antiga. A foto, com bordas curvadas pelo tempo, escorregou do interior da bolsa e caiu suavemente no chão. Lorena percebeu aquilo e se abaixou para pegá-la. Ao olhar para a imagem, ela viu a foto de um menino pequeno, com um olhar alegre e inocente. Ela olhou para Dona Elizabeth com curiosidade. "Esta foto provavelmente significa muito para você", disse Lorena, estendendo a foto a Dona Elizabeth. A voz dela carregava um sincero desejo de conhecer melhor a idosa. Dona Elizabeth aceitou a foto com as mãos trêmulas, segurando-a como se fosse o bem mais precioso do mundo. Ao olhar para a imagem, um sorriso começou a se formar em seu rosto, e suas rugas pareceram sumir por um momento. Seus olhos, ainda um pouco marejados, brilharam com uma nova luz. "Sim, este é meu filho", respondeu Dona Elizabeth com um tom cheio de orgulho. "Ele é maquinista. Na verdade, está conduzindo o trem em que estamos agora, mas só vou conseguir encontrá-lo quando chegarmos ao destino da viagem." Ela enxugou os olhos com um lenço que retirou de seu bolso, tentando esconder a emoção que ainda lhe causava um leve tremor. Enquanto falava, a voz de Dona Elizabeth carregava um orgulho imenso, quase palpável, pelo trabalho do filho. Assim que a idosa acabou de falar, suas palavras de Dona Elizabeth causaram um efeito imediato no vagão. Aquelas palavras simples, mas carregadas de amor e orgulho, atingiram o coração dos passageiros. O murmúrio de descontentamento que ainda pairava no ar deu lugar a um silêncio reverente e respeitoso. Os passageiros que haviam mostrado frieza e desdém anteriormente começaram a se acalmar, inclusive Amanda, que ouvia a conversa de longe. Seus olhares mudaram, e muitos pareciam genuinamente interessados na história de Dona Elizabeth. Alguns se inclinaram um pouco mais para ouvir melhor, enquanto outros começaram a conversar suavemente entre si sobre a descoberta. Lorena, tocada pela revelação, colocou uma mão no ombro de Dona Elizabeth com um novo respeito. "Eu sinto muito por aquela mulher ter sido tão insensível", disse ela, com a voz agora cheia de arrependimento. "Deve ser um orgulho enorme ver seu filho conduzindo este trem. Ela deve se sentir envergonhada pelo que aconteceu." Dona Elizabeth sorriu, agora com um brilho de gratidão nos olhos. "Não se preocupe. Eu entendo que pode ter sido uma situação difícil. Só estou feliz por estar aqui, realizando o sonho de rever meu filho." O comissário, observando o desenrolar da situação com alívio, aproveitou o momento para se aproximar mais uma vez. "Dona Elizabeth, se houver algo mais que possamos fazer para tornar sua viagem mais confortável, por favor, me avise. E, se desejar, podemos também dar mais informações sobre a rota e a operação do trem, se isso lhe interessar." Dona Elizabeth acenou com a cabeça, agradecida pelo gesto. "Muito obrigada. Apenas a presença do meu filho e o fato de que estou aqui é o que mais importa para mim. Infelizmente não posso levá-la à cabine de comando, mas em pouco tempo chegaremos ao destino e vocês finalmente poderão se reunir", disse o comissário. A conversa entre os passageiros começou a fluir novamente, mas agora com um tom mais amigável e interessado. As tensões anteriores haviam se dissipado, sendo substituídas por uma sensação de respeito e admiração pela história de Dona Elizabeth. Ainda curiosa, Lorena perguntou: "Desde quando a senhora não vê seu filho?"
Engolindo seco, a idosa respondeu: "Ah, meu bem, há mais tempo do que você imagina." Dona Elizabeth então começou a contar sua história. Ela olhou pela janela do trem, perdida em pensamentos sobre seu passado. A paisagem que desfilava fora do trem parecia desfocar à medida que sua mente viajava de volta no tempo, até sua infância humilde na pequena fazenda da família Soares. Dona Elizabeth havia crescido em uma família pobre, em uma pequena cidade do interior. Seus pais, Catarina e Álvaro Soares, administravam uma pequena fazenda que, apesar de pequena e modesta, era a fonte de sustento da família. A roça ajudava a evitar a fome em tempos difíceis, mas as dificuldades eram constantes. Como a filha mais velha, Dona Elizabeth carregava uma responsabilidade que ia além de suas próprias necessidades. Com 4 irmãos mais novos para cuidar, muitas das dificuldades de criar e sustentar a família recaíram sobre seus ombros. Ela se lembrou de como ajudava sua mãe nos afazeres diários da casa e da fazenda, e como se esforçava para garantir que todos estivessem bem alimentados e seguros. Pedro, o irmão mais novo de Dona Elizabeth, tinha condições mentais delicadas e exigia cuidados especiais. Dona Elizabeth se recordava das longas horas que passava ao lado dele, tentando ajudá-lo a superar os desafios diários e a encontrar um pouco de alegria em sua vida. A afeição e a paciência que dedicava ao irmão eram uma parte vital de sua vida, e ela fazia tudo o que podia para garantir que ele se sentisse amado e protegido. Em uma reviravolta em sua vida pacata no interior, quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, a vida da família Soares sofreu um grande abalo. Álvaro Soares, o pai de Dona Elizabeth, tomou a decisão de se voluntariar para o exército brasileiro, disposto a lutar nas trincheiras da Itália. A decisão não foi fácil, e sua mãe, Catarina, ficou preocupada com o futuro de sua família. No entanto, a coragem de Álvaro era evidente, e ele partiu com um forte senso de patriotismo. Antes de ir embora, Álvaro deu um abraço em sua filha mais velha e, em um gesto de confiança, ele entregou a Dona Elizabeth um amuleto de ouro, um objeto precioso que havia sido herdado de seu avô. "Cuide bem deste amuleto", disse Álvaro com uma voz grave, cheia de emoção. "Ele tem uma história, e é uma lembrança do nosso passado. Mantenha-o seguro até que eu retorne." Dona Elizabeth segurou o amuleto com cuidado, sentindo o peso do legado e do amor de seu pai. O pequeno objeto de ouro, com seus detalhes tão delicados, simbolizava não apenas a herança da família, mas também o amor e a esperança que seu pai depositava nela. Durante a ausência de Álvaro, Dona Elizabeth preservou o amuleto com o maior zelo, sabendo que era um símbolo de proteção e do desejo de seu pai de retornar para a família. À medida que a guerra avançava, Dona Elizabeth enfrentou a vida com coragem e determinação, lidando com as responsabilidades da fazenda, o cuidado de seus irmãos e a constante preocupação com a segurança de seu pai. As cartas que recebia de Álvaro quando chegavam eram um bálsamo para o coração, trazendo notícias de seu bem-estar e palavras de encorajamento. O amuleto, guardado com carinho, era um lembrete constante da força e da esperança que a sustentavam durante os tempos difíceis. No entanto, o tempo, como um rio implacável, levou a vida da família Soares por caminhos dolorosos e inesperados. Quando Álvaro Soares retornou para casa, não era o herói que a família esperava ver, mas sim um caixão coberto com a bandeira do Brasil. O lema de ordem e progresso contrastava dolorosamente com a realidade de perda que a família enfrentava. O retorno de Álvaro não trouxe o alívio que a família esperava, mas sim uma tristeza profunda e avassaladora. A morte de Álvaro foi um golpe devastador para a família Soares. Catarina, a mãe de Dona Elizabeth, foi particularmente afetada. A dor da perda do marido a envolveu em um isolamento silencioso. Seus dias passaram em um lamento constante, e a luz que antes iluminava seu olhar se apagou lentamente. Ela nunca mais encontrou outro homem para compartilhar a vida, e a casa, antes cheia de vida e esperança, tornou-se um lugar de solidão e melancolia. Dona Elizabeth, já uma jovem mulher, encontrou-se em uma encruzilhada difícil. Enquanto suas amigas começavam a construir suas próprias famílias, ela teve que assumir um papel diferente. O peso da responsabilidade sobre a família caiu em seus ombros, e em vez de iniciar sua própria vida, ela ficou em casa para cuidar de sua mãe e de Pedro. O tempo passou,
E embora a vida de Dona Elizabeth fosse repleta de amor e dever, era também marcada por sacrifícios. Seus outros 2 irmãos mais novos já haviam se mudado para uma cidade maior, em busca de oportunidades e uma vida melhor. A ausência deles deixou um vazio na casa da família Soares, e Dona Elizabeth se viu sozinha na tarefa de manter a família unida. A vida em casa não era fácil. Dona Elizabeth passava seus dias dividida entre as tarefas da fazenda, o isolamento cada vez maior de sua mãe e o cuidado constante de Pedro. Apesar dos desafios, ela nunca se queixou. A dedicação de Dona Elizabeth à sua família era uma demonstração de amor incondicional e coragem. A fazenda, uma vez vibrante, estava agora mergulhada em um silêncio triste. Dona Elizabeth fazia o possível para manter as tradições e os costumes da família, mas a presença de seus irmãos, que haviam seguido seus próprios caminhos, era uma constante lembrança do peso de suas responsabilidades. Ao longo dos anos, Dona Elizabeth havia perdido muitas esperanças e sonhos. Aos 28 anos, sua vida estava cheia de responsabilidades e sacrifícios, e a ideia de encontrar um amor verdadeiro parecia um conto de fadas distante. Os dias se passavam de forma monótona, entre os cuidados com a mãe e com Pedro, e a manutenção da fazenda, que continuava a exigir seu esforço e dedicação. Foi então que, em um dia aparentemente comum, o destino trouxe uma mudança inesperada à vida de Dona Elizabeth. Joaquim era um jovem vaqueiro, conhecido na região por sua aparência charmosa e por seu trabalho duro. Ele cuidava de rebanhos de gado, guiando-os por campos em busca de pastagens frescas. Sua presença era sempre marcada por uma aura de tranquilidade e uma aura de bravura suave. O encontro entre Dona Elizabeth e Joaquim aconteceu de maneira inesperada, quando ele passou pela pequena fazenda da família Soares, procurando uma área para pastar seus bois. Dona Elizabeth, que estava ocupada com os afazeres diários, foi apresentada a ele por um vizinho. A conversa entre eles começou de maneira casual, mas logo se transformou em algo mais profundo e significativo. O relacionamento deles desenvolveu-se com uma velocidade que Dona Elizabeth nunca tinha experimentado antes. Cada encontro parecia mágico, como se estivessem vivendo um conto de fadas. Joaquim, com seu jeito gentil e carinhoso, trouxe uma nova luz à vida de Dona Elizabeth, que há muito tempo não experimentava a alegria pura e a sensação de ser amada. O casal começou a planejar o casamento, e Dona Elizabeth sentia uma felicidade que não conhecia há anos. A perspectiva de construir uma vida ao lado de Joaquim, de ter uma família própria e de finalmente viver o amor que sempre havia desejado, era um sonho que parecia prestes a se concretizar. Eles sonhavam com uma pequena cerimônia na fazenda, cercada pela beleza natural da região e pela presença de amigos e familiares próximos. No entanto, a má sorte, que parecia ter sido uma sombra constante sobre a família Soares, não permitiu que a felicidade de Dona Elizabeth durasse muito tempo. A vida, implacável em sua crueldade, trouxe mais uma tragédia à vida de Dona Elizabeth. Em uma certa noite, um incêndio devastador consumiu a casa da família. Pedro, seu irmão, estava no centro do caos, e Joaquim, desesperado, tentou fazer o impossível para salvar seu cunhado. Assim, Joaquim não hesitou em correr para a casa em chamas na tentativa de resgatar Pedro. Ele arriscou sua vida em um ato heróico, mas o destino foi cruel. Ambos foram tragicamente consumidos pelas chamas, e a perda de Joaquim e Pedro foi um golpe devastador para Dona Elizabeth. O incêndio deixou Dona Elizabeth sem um lar e sem o suporte emocional que tanto precisava. Com o dinheiro da venda do rebanho de Joaquim, ela e sua mãe foram forçadas a construir um barraco velho. O novo lar, em contraste com a casa que haviam perdido, era um lugar de desolação. A mudança não trouxe apenas a perda de um lar, mas também uma sensação de desamparo e desespero. A notícia da morte repentina e dolorosa de Joaquim caiu sobre Dona Elizabeth como um golpe cruel do destino. O luto tomou conta dela, e a dor da perda foi imensa. O futuro que ela havia começado a imaginar, com um lar feliz e um amor verdadeiro, desmoronou diante dela. A fazenda, que antes parecia cheia de promessas e esperança, tornou-se um lugar de tristeza e solidão. Por outro lado, Dona Elizabeth carregava a memória de Joaquim e o amor que ele lhe proporcionou como um tesouro precioso. O sonho de um casamento e de uma vida ao lado dele
Talvez não tenha se concretizado, mas a experiência de ter conhecido um amor verdadeiro, mesmo que por um breve período, permaneceu como uma luz na escuridão. No meio desse tumulto, Dona Elizabeth descobriu que estava grávida. A notícia, embora recebida com uma mistura de emoções, trouxe um novo sentido de esperança e responsabilidade à sua vida. Ela se agarrou a essa nova vida como uma âncora em um mar de incertezas, desejando que o futuro reservasse algo positivo para ela e para a criança que carregava. No entanto, a vida continuava a testar Dona Elizabeth de maneiras implacáveis. A condição de sua mãe, que já havia começado a mostrar sinais de demência, piorou de maneira drástica. A demência manifestava-se em comportamentos agressivos e imprevisíveis, e a mãe de Dona Elizabeth se tornou uma fonte de preocupação e estresse constante. Dona Elizabeth lutava para lidar com a crescente dificuldade de cuidar de sua mãe, enquanto enfrentava as exigências de sua própria gravidez. O barraco velho, com suas paredes desgastadas e janelas quebradas, parecia refletir o estado de sua própria vida. Um lugar onde a esperança e o desespero se misturavam. A situação de sua mãe tornava os dias mais difíceis, com a agressividade e os episódios de confusão criando um ambiente de tensão constante. Apesar das adversidades, Dona Elizabeth permanecia firme. A gravidez, que deveria ser um período de alegria e preparação para a chegada de um novo membro da família, era marcada por desafios adicionais. Ela precisava cuidar de sua mãe e, ao mesmo tempo, se preparar para a chegada de seu bebê. O peso das responsabilidades era imenso, e a solidão que acompanhava essas tarefas tornava tudo ainda mais árduo. Com o passar dos meses, a vida de Dona Elizabeth continuava a ser marcada por provações implacáveis. O nascimento de seu filho, chamado Álvaro, como seu pai, deveria ter sido um momento de alegria, mas para Dona Elizabeth trouxe uma nova camada de sofrimento e preocupação. Sua mãe, Catarina, com a demência avançada e uma agressividade crescente, tornou-se uma ameaça constante. Em várias ocasiões, Catarina atacou Dona Elizabeth com uma faca, movida por uma mistura de confusão e ressentimento. A violência inesperada e o medo que acompanhavam essas situações eram uma fonte constante de angústia para Dona Elizabeth. Cada dia era uma luta para manter a segurança de seu filho e a sua própria sanidade. A visão de Catarina com a faca na mão e o medo de que ela pudesse ferir Álvaro atormentavam Dona Elizabeth. Ela vivia em um estado de alerta constante, temendo que a qualquer momento a situação pudesse se tornar fatal. O barraco, uma prisão de dor e medo, tornou-se um lugar onde Dona Elizabeth e seu filho estavam à mercê das mudanças imprevisíveis da condição da avó. O tempo passou e Álvaro cresceu sob a sombra dessa tensão constante. Dona Elizabeth tentava ao máximo proteger o filho e proporcionar uma vida normal, mas as ameaças contínuas e o ambiente hostil tornavam isso quase impossível. A cada dia, Dona Elizabeth lutava para manter o equilíbrio, mas a pressão estava se tornando insuportável. Finalmente, a exaustão e a desesperança levaram Dona Elizabeth a tomar uma decisão dolorosa e difícil. Em sua situação, ela sabia que não conseguia oferecer a Álvaro o ambiente seguro e estável que ele merecia. Com lágrimas nos olhos e o coração pesado de dor, Dona Elizabeth decidiu enviar o filho para um orfanato. A decisão foi tomada com um profundo sentimento de culpa e tristeza, mas ela acreditava sinceramente que a vida do menino seria melhor em um lugar onde pudesse ser cuidado sem o perigo constante que enfrentava em casa. O momento da separação foi devastador para Dona Elizabeth. A despedida foi marcada por um choro silencioso e uma sensação de perda indescritível. Embora ainda pequeno, Álvaro sentiu a tristeza na voz de sua mãe e no toque de suas mãos. Dona Elizabeth, com o coração partido, entregou seu filho a pessoas que poderiam oferecer-lhe um futuro mais seguro. O orfanato era uma instituição que oferecia cuidados e abrigo para crianças em situações semelhantes. E Dona Elizabeth esperava que Álvaro encontrasse ali um ambiente de amor e segurança. Ela sabia que, apesar das dificuldades e do sofrimento que havia passado, o futuro de Álvaro seria mais promissor em um lugar onde ele não precisaria viver com medo constante. Agora ainda mais solitária e imersa na dor da separação, Dona Elizabeth voltou ao barraco. A casa estava marcada por uma tristeza profunda, e a ausência de Álvaro
Foi um lembrete constante da vida que ela havia tentado proteger e das escolhas difíceis que teve que fazer. A esperança de que a decisão de enviar Álvaro para o orfanato havia sido a correta era a única coisa que a sustentava. Enquanto a vida seguia seu curso, Dona Elizabeth carregava consigo a lembrança do filho e a dor da separação, mas também a esperança de que Álvaro encontraria a felicidade e a segurança que ela não conseguia oferecer. Com o tempo, Dona Elizabeth encontrou um novo sentido para seguir em frente, determinada a enfrentar os desafios com a mesma coragem que sempre a caracterizou, em busca de um futuro onde a dor e a perda pudessem, finalmente, dar lugar à paz e à esperança. Sua mãe, Catarina, permaneceu com ela por mais alguns anos, e sua morte foi um alívio agridoce para Dona Elizabeth. Livre das constantes tensões e agressões da mãe, ela viu a oportunidade de reconstruir sua vida e, mais importante, buscar a reconexão com seu filho. Com o coração cheio de esperança e arrependimento, Dona Elizabeth decidiu retornar ao orfanato onde havia deixado Álvaro, acreditando que a vida deles poderia finalmente seguir um caminho mais feliz e reunificado. Quando chegou ao orfanato, Dona Elizabeth estava ansiosa e nervosa, carregando consigo a dor e a expectativa acumuladas ao longo dos anos. No entanto, ao se dirigir ao balcão de atendimento, recebeu a notícia que nunca imaginou ouvir. Álvaro havia sido adotado. A revelação foi um choque devastador. A esperança de reencontrar seu filho e corrigir os erros do passado parecia agora um sonho distante e inatingível. A notícia de que Álvaro havia encontrado uma nova família trouxe para Dona Elizabeth uma nova onda de tristeza e desespero. Ela tentou obter o máximo de informações possível sobre o novo lar de Álvaro, mas as políticas de privacidade e as questões legais limitaram o que poderia ser revelado. A sensação de perda e arrependimento foi esmagadora, e Dona Elizabeth viu-se novamente em um lugar de desolação. Determinada a não desistir, Dona Elizabeth procurou todas as possíveis maneiras de encontrar Álvaro. Por anos, ela tentou diferentes caminhos para localizar seu filho, mas sem sucesso. A busca parecia interminável, e muitas vezes Dona Elizabeth sentia-se desanimada. No entanto, sua determinação nunca vacilou, e ela continuou a procurar por ele, alimentando a esperança de um dia se reunir com o filho que tanto amava. Mesmo assim, durante toda a vida, Dona Elizabeth nunca teve a chance de realizar esse sonho, até pouco tempo, quando a sorte começou a sorrir para ela. Uma organização de voluntários especializada na busca de parentes desaparecidos, conhecida por sua excelência, assumiu a missão de ajudar Dona Elizabeth a encontrar Álvaro. O trabalho da organização envolvia técnicas avançadas e recursos que Dona Elizabeth não poderia acessar sozinha. Finalmente, depois de meses de investigação e pesquisa, a organização conseguiu localizar Álvaro, que agora era um homem adulto e tinha feito sua vida entre a Espanha e Portugal, depois de sair do Brasil ainda jovem. O reencontro, embora tão esperado, estava longe de ser simples. Com o contato estabelecido, Dona Elizabeth soube que Álvaro estava trabalhando como maquinista em um trem que percorre a Europa. Essa notícia trouxe um misto de alegria e ansiedade. Dona Elizabeth decidiu que a melhor maneira de estar perto de seu filho e ter a chance de se reconectar com ele era viajar até onde ele estava, apesar de sua idade avançada. Agora posso morrer em paz. Não tenho certeza se vou para o céu, mas estou muito feliz que meu filho Álvaro esteja bem, disse Dona Elizabeth com uma voz suave e trêmula e as lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Sua declaração era uma mistura de tristeza e alegria, como uma aceitação do que a vida havia sido e da esperança de um futuro melhor para Álvaro. A história de Dona Elizabeth tocou profundamente os passageiros ao redor, principalmente Lorena, que ouvia tudo com atenção. Vários deles estavam comovidos, e muitos se viram refletindo sobre suas próprias vidas e relacionamentos. O relato de Dona Elizabeth tinha o poder de mudar a perspectiva das pessoas, e vários passageiros começaram a considerar a importância da família, do perdão e da importância de não desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. O comissário de bordo, que havia testemunhado a emoção e a transformação que a história de Dona Elizabeth causou, decidiu agir. Após ouvir a declaração comovente de Dona Elizabeth, ele se retirou para a cabine do maquinista, onde estava Álvaro. A conversa entre o comissário e o maquinista
Foi um pouco longa e carregada de um propósito claro: contar todos os detalhes sobre a situação que sua mãe havia passado para Álvaro. Ao mesmo tempo, o ambiente dentro da primeira classe do trem estava carregado de uma expectativa palpável e uma sensação de expectativa crescente. O maquinista, cuja voz até então havia sido apenas uma presença distante para os passageiros, agora tomava o centro do palco de uma maneira profundamente pessoal e comovente. Quando o intercomunicador começou a transmitir a mensagem de Álvaro, um silêncio caiu sobre o vagão como uma reverência. Caros passageiros, aqui é o seu maquinista falando. Nossa viagem está chegando ao fim, mas nossas vidas não precisam terminar com ela. As palavras de Álvaro ecoaram pelo vagão, carregadas de uma profundidade emocional que capturou imediatamente a atenção de todos. Cada uma de nossas vidas é cheia de altos e baixos, mas isso não é motivo para acreditar que alguns de nós somos melhores do que os outros. Todos nós temos oportunidades desde o nascimento, e nossas vidas dependem de como as usamos. Sem cometer erros, jamais conheceremos a alegria do perdão. Portanto, não devemos procurar culpados quando não há nenhum, continuou o maquinista, com a voz tingida de emoção. Assim como não devemos guardar rancor contra alguém que talvez não possamos entender. A cada frase, a atmosfera no vagão parecia se intensificar, como se o trem em si estivesse carregando as verdades e as emoções dos passageiros para dentro e para fora da jornada de Dona Elizabeth e Álvaro. O maquinista fez uma pausa, e o silêncio se tornou ainda mais carregado, como se todos estivessem esperando ansiosamente pela conclusão. E também gostaria de dizer à minha mãe, que está viajando conosco hoje, que a amo muito e que a perdoei há muito tempo. A confissão pessoal deixou os passageiros em um estado de profunda expectativa e curiosidade. Ela seria a melhor mãe do mundo, e estou muito feliz que a vida finalmente nos uniu. Além disso, hoje ela está completando 90 anos. Meus parabéns, mãe. Eu te amo. Para Dona Elizabeth, essas palavras foram um golpe emocional avassalador. Ao ouvir a voz de seu filho através do intercomunicador, ela não pôde conter as lágrimas. Cada sílaba parecia confirmar o que seu coração sempre soube, que apesar das adversidades e dos anos de separação, o amor entre mãe e filho permanecia intacto e verdadeiro. Suas lágrimas se misturavam com um sorriso radiante de alegria e alívio. A revelação pública, o discurso pessoal e a profunda conexão emocional criaram um momento de grande impacto para todos os presentes. À medida que as palavras do maquinista cessaram, um murmúrio crescente de aprovação começou a se formar entre os passageiros. As pessoas, tocadas pela história e pelo discurso, começaram a aplaudir de pé, expressando uma felicidade genuína por ver que, após tantos desafios e provações, a vida havia finalmente proporcionado um final feliz. O som dos aplausos ecoou pelo vagão, transformando o trem em um espaço de celebração e emoção coletiva. Cada aplauso era uma homenagem não apenas ao reencontro de Dona Elizabeth e Álvaro, mas também à jornada de vida que ambos haviam percorrido, cheia de desafios, superações e, finalmente, a promessa de um novo começo. A viagem era um marco tão significativo de sua vida, fez com que o ambiente ao redor dela se tornasse quase uma reverência. O trem avançava pela paisagem europeia com uma precisão quase poética, mudando suavemente à medida que se aproximava do destino final, na Espanha. Para Dona Elizabeth, a jornada não era apenas uma viagem física, mas uma travessia emocional repleta de expectativa e emoção. Finalmente, o grande dia havia chegado, o dia de seu 90º aniversário, e também o dia em que ela teria a chance de ver Álvaro novamente. À medida que o trem se aproximava da estação final, Dona Elizabeth olhava pela janela com uma mistura de nervosismo e expectativa. Suas mãos, embora trêmulas pela idade, seguravam com firmeza a foto de Álvaro. Seus olhos estavam marejados, mas um sorriso iluminava seu rosto, que mantinha uma expressão de satisfação e paz que só a realização de um sonho pode trazer. Ela sentia um profundo alívio e uma sensação de que, finalmente, estava prestes a completar um capítulo que havia sido marcado por anos de sofrimento. Quando o trem finalmente desacelerou e entrou na estação final, a atmosfera estava carregada de uma mistura de expectativa e emoção. O que havia começado como uma jornada cheia de incertezas e desafios
estava prestes a culminar em um momento profundamente significativo e emocionante para Dona Elizabeth e seu filho, Álvaro. Com lágrimas nos olhos e um sorriso de pura felicidade, Dona Elizabeth desembarcou do trem com a ajuda do comissário de bordo. Ela estava radiante, em um contraste marcante com a senhora tímida e preocupada que embarcou no trem horas atrás. Seus passos eram firmes e cheios de propósito, e sua mente estava focada no único objetivo que a acompanhou durante toda a viagem: o reencontro com seu filho. Minutos depois, Álvaro desceu da cabine de comando, com os olhos varrendo a multidão em busca da figura familiar de sua mãe. Quando seus olhares finalmente se cruzaram, o tempo parecia se estender em um momento eterno. Álvaro quase correu em direção a Dona Elizabeth, com passos nervosos, mas cheios de determinação. As lágrimas de ambos começaram a fluir livremente enquanto eles se abraçavam pela primeira vez em muitos anos. O abraço era uma mistura de alívio, alegria e um amor que havia sobrevivido a anos de separação. Com a respiração irregular de emoção, Dona Elizabeth retirou um pequeno saco de veludo de sua bolsa e, com cuidado, tirou o amuleto de ouro que havia guardado por tanto tempo. Com as mãos trêmulas, ela entregou o amuleto a Álvaro. "Este é para você, meu filho. Seu avô me deu isso para guardar até que ele voltasse da guerra. Sempre acreditei que um dia eu o daria a você", disse ela, com a voz embargada de emoção. Álvaro olhou para o amuleto e o brilho do ouro refletiu suas lágrimas. Ele segurou o objeto precioso com cuidado e a respiração acelerada pela carga emocional do momento. As lágrimas rolaram pelo seu rosto enquanto olhava para o amuleto e ele chorou como uma criança, liberando todas as emoções acumuladas ao longo dos anos de expectativa e esperança. O momento foi mágico e tocante, e muitos passageiros que haviam assistido ao encontro sentiram-se envolvidos pela profunda conexão entre mãe e filho. Havia uma sensação palpável de gratidão e realização no ar, como se todos, ao testemunharem a reunião, também sentissem parte da jornada de Dona Elizabeth e Álvaro. Enquanto os passageiros terminaram de desembarcar, alguns ainda absorviam a emoção do momento. Amanda se aproximou de Dona Elizabeth. Seu rosto estava marcado por um olhar sincero de arrependimento e admiração. "Dona Elizabeth", começou Amanda, a voz carregada de emoção. "Eu queria pedir desculpas por qualquer tratamento inadequado que você possa ter recebido. Sua história me tocou profundamente e me fez refletir sobre muitas coisas. Eu lamento sinceramente por qualquer desrespeito que eu tenha cometido." Dona Elizabeth, ao lado de Álvaro, e ainda com lágrimas de alegria nos olhos, olhou para Amanda com um sorriso gentil. "Não se preocupe, minha querida. Todos nós cometemos erros e, às vezes, é através deles que aprendemos as maiores lições. O que importa agora é que estamos aqui, e eu estou tão feliz de ter encontrado meu filho novamente." Amanda sorriu, tocada pela resposta generosa de Dona Elizabeth. Ela estendeu a mão para um abraço reconfortante, e Dona Elizabeth, com um gesto de compreensão e perdão, aceitou o abraço com gratidão. Álvaro então tomou um momento para se dirigir aos passageiros e à tripulação que observava ao redor. Com um tom de voz sincero e cheio de emoção, ele expressou seu agradecimento. "Quero agradecer a todos vocês por tratarem minha mãe com o respeito e a compreensão que ela merecia. A sua empatia e apoio significaram mais para nós do que podem imaginar. Meu coração está cheio de gratidão por tudo o que vocês fizeram." Os passageiros, tocados pelas palavras de Álvaro, sentiram uma onda de calor e compaixão que envolveu o grupo. As interações e o impacto da história de Dona Elizabeth haviam deixado uma marca duradoura em todos. Alguns passageiros, emocionados, se aproximaram para oferecer palavras de encorajamento e cumprimentos finais, enquanto outros simplesmente davam um sorriso de apoio. À medida que a estação se esvaziava com os passageiros se dispersando, Dona Elizabeth e Álvaro ficaram na plataforma, desfrutando de um momento tranquilo após a tempestade emocional. Eles estavam prontos para começar um novo capítulo em suas vidas, agora reunidos e com o peso dos anos de separação finalmente aliviado. A vida, com suas provações e desafios, havia finalmente concedido a Dona Elizabeth o presente mais precioso: a chance de reatar o laço com seu filho e, com ele, a promessa de um futuro melhor. Além disso,
Dona Elizabeth ficou profundamente comovida pela gentileza e apoio que recebeu durante os últimos momentos da viagem. O encontro com seu filho Álvaro e a maneira como ele havia abraçado a situação, tão cheio de compreensão e amor, a haviam tocado de formas que palavras não podiam capturar completamente. A sensação de ser finalmente compreendida e respeitada, após anos de sofrimento e separação, era quase indescritível. Álvaro, agora ciente de toda a história de sua mãe, sentia um profundo senso de responsabilidade e gratidão. Durante a conversa com o comissário de bordo, ele ficou sabendo em detalhes não apenas as palavras de sua mãe, mas também o peso das suas experiências e o sacrifício que Dona Elizabeth fez ao longo dos anos para encontrá-lo. Emocionado, Álvaro disse: "Eu nunca vou te abandonar, mãe. Quero ficar ao seu lado até seus últimos momentos de vida." A promessa de cuidar dela e nunca mais se afastar era feita com uma seriedade que refletia seu compromisso sincero. Ele sabia que as palavras não eram suficientes para expressar tudo o que sentia, mas era um começo. Com o coração leve e radiante, Dona Elizabeth olhou para seu filho com um orgulho e um amor profundos. Cada ruga em seu rosto parecia contar uma história de luta e resiliência, mas agora havia uma nova luz em seus olhos, como um brilho que refletia a satisfação e a realização de saber que seus sacrifícios haviam finalmente valido a pena. Ela sentia que todos os desafios e as provações que enfrentou haviam conduzido a este momento precioso de reunião e renovação. O som das conversas e risadas de mãe e filho se misturava com o som do ambiente ao redor, criando uma sinfonia de esperança e novos começos. O reencontro, que havia finalmente encerrado anos de espera e sofrimento, agora sinalizava um futuro brilhante e promissor. Um futuro que Dona Elizabeth e Álvaro estavam prontos para explorar juntos. Enquanto deixavam a estação, uma sensação de renovada esperança pairava no ar. A jornada que havia começado com incertezas e dificuldades, agora se encerrava com um novo começo para Dona Elizabeth e Álvaro. Eles estavam prontos para reconstruir suas vidas juntos, cheios de gratidão e com um novo entendimento sobre a importância da família, do perdão e do amor. O dia estava se encerrando e o sol começava a se pôr, lançando uma luz suave sobre a cidade. Para Dona Elizabeth e Álvaro, este não era apenas o fim de uma viagem, mas o início de uma nova jornada, cheia de promessas e oportunidades. Agora, finalmente reunidos, mãe e filho estavam prontos para iniciar uma nova fase de suas vidas. A dor e a tristeza do passado haviam dado lugar a um futuro repleto de esperança e amor. O pôr do sol parecia simbolizar o início de um novo capítulo para Álvaro e Dona Beatriz. O trem e a plataforma onde se encontraram, com seus sons e movimentos típicos, havia testemunhado o desfecho de uma longa jornada e a promessa de um futuro promissor. Ambos estavam determinados a aproveitar cada momento da nova fase de suas vidas juntos. Dona Elizabeth, com a paz finalmente alcançada, sentia uma leveza que há muito tempo lhe escapava. Álvaro, por sua vez, estava pronto para retribuir todo o amor e apoio que sua mãe lhe deu, dedicando-se a construir uma vida rica em carinho e gratidão. O tempo passou e a jornada de Dona Elizabeth e Álvaro ecoou através dos corações e mentes de todos que estavam presentes naquela viagem inesquecível. O reencontro entre mãe e filho, após anos de separação e sofrimento, tornou-se um poderoso testemunho de perseverança, amor e perdão. Em meio às adversidades que Dona Elizabeth enfrentou ao longo de sua vida, a reunião com Álvaro não apenas selou uma jornada pessoal, mas também inspirou todos ao seu redor. O anúncio de Álvaro, revelando o amor e o perdão que ele sentia por sua mãe, foi uma lição de vida. O reconhecimento e a gratidão que Álvaro expressou para com os passageiros e a tripulação foram um reflexo do impacto positivo que a história de Dona Elizabeth havia criado. Os passageiros do trem, que inicialmente estavam imersos em suas próprias rotinas e preocupações, encontraram uma profunda reflexão nas palavras de Álvaro, além de se sentirem completamente tocados pela maneira como a velha senhora lidou com seus desafios com dignidade e esperança. O amor incondicional de Dona Elizabeth por seu filho e a forma como Álvaro retribuiu esse amor com tanto carinho e compreensão deram aos passageiros uma lição valiosa sobre o verdadeiro significado de respeito e empatia. A viagem de Dona Elizabeth e Álvaro tornou-se uma história contada e recontada,
como um exemplo inspirador para todos que acreditam que, mesmo diante das maiores dificuldades, a perseverança e o amor verdadeiro podem criar finais felizes e repletos de esperança.